Olá, meu aluno, olá, minha aluna, tudo bem, concurseiros e concurseiras do nosso TJ São Paulo? Temos aqui um reforço, um estudando por questões que é feito diretamente para vocês que vão fazer concurso aí, VUNESP. TJ São Paulo está chegando, mas você que vai fazer concurso VUNESP aí, qualquer momento, vai poder utilizar esse material, vai poder utilizar essas questões para poder fazer a tua preparação em direito constitucional. Porque a gente tem a VUNESP repetindo muitas vezes suas questões, repetindo muitas vezes seu padrão, e isso é importante para a gente entender, para a gente compreender o funcionamento da própria banca aí, isso é bem essencial. Beleza? Vamos lá, vamos começar as nossas discussões aqui, nossas questões que nós temos ligadas à VUNESP. De olho na tela aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui, ó, para vocês essa telinha, e aí você consegue ver agora a primeira questão. Lembrando que o material vai estar disponível no nosso canal do Telegram, tá aqui na descrição do vídeo, é o canal de Constitucional do Telegram meu, ou seja, o professor Matheus Silveira. Você vai lá, entra no nosso canal do Telegram e você vai ter acesso ao material completo, tá? Com todas as questões desse bloco aí que a gente está fazendo. Serão 15 aulas dessa nossa aula 1 para a gente fazer um estudo por questões da VUNESP, direcionado para o TJ São Paulo, mas direcionado também para todo e qualquer concurso de nível médio que a VUNESP vinha fazer e perguntar direito constitucional. Beleza? Vamos lá então. Não esqueçam de seguir o canal, não esqueçam de acompanhar a gente, de deixar seu like aqui, acompanhar a nossa playlist, porque ela é feita com muito carinho para todos vocês. Olha só, primeira discussão é a seguinte, ó. Temos relação à ação popular. Então temos uma pergunta aqui ligada à ação popular. Em relação à ação popular, é correto afirmar que... Vamos lá. Haverá pagamento de custas pelo autor no caso de nova ação. B. Serão devidas as custas desde que comprovada a má-fé do autor. C. A improcedência por carência de provas evidencia a má-fé do autor na ação popular. D. A improcedência torna devidos os honorários de sucumbência. E esses serão devidas as custas judiciais e o ônus de sucumbência. Então essas são as perguntas aqui ligadas à ação popular e nós temos aqui alguns blocos. Atenção! Vejam, a ação popular ela está prevista na Constituição Federal no artigo 5º, inciso 73. Então lá no artigo 5º, inciso 73, nós temos, né, o cabimento da ação popular para anular ato lesivo ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, ou patrimônio histórico e cultural, ao patrimônio público e à moralidade administrativa. Então são essas 4 possibilidades que eu tenho para realizar o ajuizamento de uma ação popular. Quem pode ajuizar a ação popular? O cidadão. Quem é o cidadão? Aquele que ostenta direitos políticos rígidos, aquele que tem o título de eleitor para mostrar que está em dia com seus direitos políticos. Este é o cidadão para nós. Esse cidadão que comprova sua cidadania pelo título de eleitor, ele é o cidadão da ação popular, é aquele que está rígido de direitos políticos, certo? E por estar rígido dos seus direitos políticos, ele é o cidadão da ação popular. Vamos lá para as nossas discussões, vou colocar aqui na tela para vocês, e aí vocês vejam só. Vamos analisar questão por questão, ou melhor, alternativa por alternativa. Então vejam só, primeira discussão que a gente tem. Em relação à ação popular, lembrando, está lá no artigo 5º, inciso 73. É correto afirmar que haverá pagamento de custas pelo autor no caso de nova ação? Não. Só há pagamento de custas na ação popular se for comprovada a má-fé do cidadão em ajuizar uma ação popular que não tenha elementos, que não tenha, né, proteções, que não tenha esses pontos. Esse é o ponto essencial, esse é o ponto, né, bem importante aqui, ok? Então essa é a estrutura, essa é a discussão aqui que a gente tem para estabelecer. Beleza? Ação popular. Lembrando então, só cabe o pagamento de custas, se nós tivermos o quê? Se nós tivermos a comprovada má-fé. Não tem pagamento de custas mesmo tendo que realizar uma outra ação, porque a primeira não tinha provas, etc. Não tem pagamento de custas. Letra B. Serão devidas as custas desde que comprovada a má-fé do autor. Opa! Aqui é adequado, hein? Serão devidas as custas desde que comprovada a má-fé do autor. Beleza. Ótimo. Estabelecido isso, ok aqui. C. Improcedência por carência de provas evidencia má-fé. Não, o fato de ter carência de provas
não é má-fé. Má-fé é eu utilizar algo de modo inadequado, eu saber que aquilo não é uma prova e tentar, né, estabelecer aquilo como uma prova, como um elemento, é eu realizar de caso pensado uma ação para desgastar alguém, pessoas, grupos, ente federado, sabendo que não há elementos mínimos para provar o meu direito. E isso seria, né, um estabelecimento de má-fé. Eu quero utilizar aquela ação não para a questão jurídica que ela se propõe, mas para um desgaste público ou outra coisa nesse sentido. Isso sim vem carregado a questão da má-fé, certo? Então esse é o ponto aqui, você está fora, porque a carência de provas não é evidência de má-fé, não. De improcedência, torna devidos honorários de sucumbência. Não. Honorários de sucumbência e qualquer tipo disso, só se nós tivermos a comprovação de má-fé. O fato de a ação ser improcedente, ou seja, de eu perder a ação, da ação não ser julgada conforme o meu pedido, não torna ela uma ação de má-fé, não torna ela, né, uma ação que vai exigir que a pessoa derrotada pague os honorários da pessoa que venceu a ação, os honorários de sucumbência. E letra E, serão devidas as custas judiciais e ônus de sucumbência. Então, letra E, serão devidas as custas judiciais e ônus de sucumbência, só comprovada a má-fé. Sem isso, não. Esse é o fundamento, né, do artigo 5º, inciso 73, que traz aqui o letra B de bola, B de Brasil, como fundamento nosso. Vejam aqui, ó, artigo 5º, inciso 73, trazendo aqui para nós, ó. Qualquer cidadão é parte legítima para a procuração popular. Esse cidadão comprova sua cidadania pelo título de eleitor. O cidadão é aquele que está rígido com seus direitos políticos, ou seja, está em dia com seus direitos políticos, pode exercê-los completamente. Então, qualquer cidadão é parte legítima para a procuração popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou à entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e de ônus de sucumbência. Então, salvo comprovada má-fé, há uma isenção em custas judiciais e no ônus da sucumbência. Professor, eu não sei o que custas judiciais é o valor que tem que se pagar para o judiciário, né? Para entrar com o processo. Em regra, se tem valor o processo, tanto que a gente paga, né, as custas, certo? Então esse é o valor. E o ônus de sucumbência, o que é o ônus, né? O ônus é exatamente o ônus de entrar com uma ação. Se eu entro com uma ação e não ganho essa ação, a outra parte chamou advogado, teve advogado para defender seus interesses, etc. E venceu a ação. Então o vencedor recebe honorários do perdedor. O advogado vencedor recebe honorários da parte perdedora, certo? Esses honorários são fixados pelo juiz, são aqueles honorários que ficam na sentença, lá 5%, 10%, 15%, até 20%. Não é honorários de contrato, esses são os honorários que ficam na sentença, esses são os honorários de sucumbência, o ônus de sucumbência. Então, terá custas judiciais e ônus de sucumbência se a ação foi realizada, ajuizada de má-fé. Mas para isso é necessário se comprovar essa má-fé. É preciso se comprovar a existência da má-fé, certo? E esse é um ponto, né, que traz aqui algumas dificuldades. Exatamente isso. Não é tão fácil comprovar a questão do ânimos, da vontade, né, de querer prejudicar, de querer atrapalhar, que seria a questão envolvendo a má-fé. Beleza? Muito bem, artigo 5º, inciso 73, nosso gabarito, portanto, letra B de bola, B de Brasil, traz, serão devidas as custas, desde que comprovada a má-fé do autor. Beleza? Fechado aqui, vamos para a nossa próxima questão, certo? Toda vez nós vamos passar aqui e vamos resolver 2 questões para vocês, certo? O material todo tem 30 questões, nós vamos resolver 2 questões, nessa ordem você vem a ordem do material, é a ordem que a gente vai resolver, é a ordem das aulas que vão estar disponíveis para vocês. Bora lá então para a nossa questão 2, aqui da nossa primeira aula. Conforme dispõe expressamente o texto constitucional, são gratuitas as ações, ou seja, aqui se quer saber quais são as ações constitucionais, quais são os remédios constitucionais que gozam da gratuidade, né? São gratuitas, certo? E aí a gente tem que trabalhar. Vamos lá, ó. Mandado de segurança, tá? Deixa eu pegar aqui minha caneta. Mandado de segurança não, mandado de segurança eu pago custas, tá? Mandado de segurança coletivo também.
B, mandado de segurança, não, certo? Porque eu pago custas, como eu disse. Aqui na C eu já posso tirar, porque mandado de segurança tem custo, ela não é uma ação gratuita, certo? Habeas corpus é, né? Habeas data também está previsto na Constituição, mandado de junção não. Então a gente tem letra E de Espanha trazendo habeas corpus e habeas data como as ações que são gratuitas, previstas exatamente pelo ordenamento constitucional. Se a gente for olhar aqui habeas corpus e habeas data, nós vamos ver que o ordenamento constitucional no artigo 5º, inciso 77, artigo 5º, inciso 77 da Constituição, vai dizer que são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data na forma da lei e os atos necessários ao exercício da sua cidadania. Então, esses pontos trazem exatamente a gratuidade aqui, certo? Das ações de habeas corpus e habeas data. Portanto, certinho ali a letra E de Espanha, ao estabelecer que, conforme dispõe expressamente, vejam, tem que lembrar de texto expresso, texto que está na Constituição, porque ele mapeou para nós. Ele disse, conforme dispõe expressamente o texto constitucional, são gratuitas as ações. E as ações constitucionais, os remédios constitucionais que são gratuitos são habeas corpus e habeas data, num primeiro momento, né, se destacam aqui fortemente. Isso há uma previsão constitucional prevista no artigo 5º, inciso 77 da Constituição Federal. Beleza? Ok? Bom, pessoal, com isso a gente fecha aqui o nosso estudo, fecha aqui a nossa análise das questões da Banca Vunesp e esse estudo para o nosso TJ São Paulo, porque é a partir disso, identificando essas questões, identificando esses elementos, nós vamos mapeando a Banca Vunesp e vamos entendendo as questões que podem ser cobradas de nós na prova do TJ São Paulo que está surgindo aí. Bora seguir estudando, porque a gente tem mais 14 aulas, né? Essa é a aula 1, são mais 14 aulas para falar sobre temas de direito constitucional na Vunesp, especializados e direcionados para a banca que vai fazer o concurso do TJ São Paulo. Beleza? Muito bem. Bons estudos, pessoal. Deixa eu dar um tchau aqui para vocês, Bons estudos, tudo de bom e até uma próxima. Valeu, tchau, tchau.